de luz, nasce do amor. Chegando no mundo espiritual, mais à frente, pela pena de Ivone do Amaral Pereira, com autoria de Camilo Castelo Branco, nós ficamos sabendo que Maria assiste volumosamente os suicidas, aqueles que suicidaram na Terra, cometeram um ato impensado de suicídio, construindo no mundo espiritual colônias, hospitais, universidades, para que esses nossos irmãos se recuperem, se replanejem para novas encarnações. Por misericórdia, a mãe continua trabalhando, e trabalhando muito. Recentemente, outras notícias de que se dedica também a acolher os rejeitados, os espíritos que são vítimas do abortamento. Durante a pandemia, nós soubemos que Maria Santíssima criou um novo hospital espiritual para receber aqueles espíritos que estavam ainda sem entender o porquê do desencarne, um desencarne em grande quantidade, um desencarne de pessoas em idades variadíssimas, idades materiais variadíssimas, e esse hospital era, além de acolher pelas dores do corpo, impregnadas ainda nas sensações do perispírito, da mente do espírito, era também para a reorganização psíquica desses nossos irmãos. Portanto, é alguém que trabalha muito. Sob seu comando, a legião de servos de Maria, como descreve o livro de Ivone, no peito carregam uma cruz azul. O espírito Amélia Rodrigues conta-nos, num poema belíssimo, que Maria, logo depois dos primeiros trabalhos, foi socorrer Judas, nas zonas mais profundas dos umbrais, cego, perdido, angustiado, e Maria vai acalentar aquela alma, cuidar daquele irmão nosso com bastante zelo, fazendo-o entender que havia alguém por ele. Ele desacreditava completamente pelo tamanho do seu erro, de ter traído o Senhor Jesus, o emissário divino. Imaginava-se imperdoado, imaginava-se imperdoável o seu ato. Mas Maria o consola, o abriga, traz a ele palavras de esperança, entendimento, compreensão da vida espiritual, e ele é acolhido para as esferas espirituais de tratamento, seguindo o que é necessário: arrependimento, expiação e reparação, como está escrito no Código Penal da vida futura em O Céu e o Inferno. Assim, esse espírito nos ensina muitíssimo. Relembremos, resumidamente, uma maternidade de dedicação absoluta, uma mãe que cuidou desse espírito sem tolê-lo, sem fazer nenhum tipo de restrição às suas necessidades, entendendo plenamente a sua missão, atuou para que Jesus fosse quem era, numa educação que podemos nós tentar replicar para aqueles que nos são dados como a cuidar. Filhos, netos, filhos do coração, filhos consanguíneos. Essa maternidade fortalecida que alcançou o filho no momento de martírio sem revolta, sem queixumes, sem ofensas. Ouviu aos pés da cruz injúrias, infâmias absurdas sobre Jesus e não teve em nenhum momento atitude de reação, somente de ação, apiedando-se
daqueles que ali, ignorantes, mantinham este posicionamento. Destaco também a posição de serva, de servidora. Toda a sua vida foi uma vida que seguiu conforme Deus queria. Se casou-se com José, se engravidou, se teve Jesus, se foi para a casa das primas em Bataneia, se seguiu para Éfesos, sem nenhuma contradição. Porque o espírito de servir é aquele de se colocar para que Deus faça o melhor para nós. Se a humildade, se esse espírito de servir não fosse tão importante, Jesus não tinha dado exemplo na última ceia. No derradeiro momento da despedida dos apóstolos, ele se cinge como um escravo e vai lavar os pés dos discípulos. Quando é contradito por ser mestre e não poder lavar os pés dos alunos, dos discípulos, ele diz: eu preciso lavar os pés de vocês, e vocês precisam deixar eu lavar os pés para que tenham parte comigo. E explicou que se ele, que era mestre, fazia aquilo, eles deveriam fazer uns com os outros. Mas não é para instituir isso como um símbolo, uma cerimônia simbológica. É para entender que a humildade, o serviço é primordial ao apóstolo, ao discípulo, ao seguidor, ao cristão. Para ser cristão, precisamos desenvolver esse espírito de servir. E Maria tinha isso em grandiosidade. Deu muitos exemplos que